E aí galera, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um tema que eu queria gravar há um certo tempo já, que é sobre por que nós cristãos fazemos o que fazemos e qual que é a nossa motivação, qual que é a base, o que é aquilo que motiva a gente. E eu sei que muitas pessoas têm esse pensamento de que a gente tem que fazer as coisas por causa do medo, a gente tem que fazer as coisas por causa do medo de Deus, medo de ser condenado, medo de ir para o inferno, e por isso a gente faz as coisas boas, por isso a gente faz as coisas boas para as pessoas, por isso a gente não faz as coisas erradas. Mas eu queria falar para você que esse pensamento é um pouco errado, porque a Bíblia vai falar claramente que a gente não tem que ter medo de Deus. A gente tem que ter temor de Deus, que é um respeito profundo, e esse respeito profundo, que é um reconhecimento do caráter de Deus, de quem Deus é, faz a gente mudar nossas atitudes. Ou seja, uma relação muito mais de temor do que de medo, que são duas coisas bem distintas. Tanto é que a Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, que no amor não há medo, antes o amor perfeito lança fora todo medo. E Deus, Ele é amor, Deus ele realmente tem um amor perfeito por nós. E quanto mais a gente se aproxima desse amor perfeito, mais esse amor tem a capacidade de lançar todo o nosso medo fora. Além disso, a Bíblia também vai falar que, eu vou até ler o texto aqui, Efésios 2, versículo 8 até o 10. Fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o que esse texto está falando? É que a gente é salvo não pelas nossas obras, não é por aquilo que a gente faz, não é porque eu gravo esse vídeo que eu vou ser salvo. Isso não é a balança para minha salvação, não é o quanto que eu faço para Deus, mas é pela graça, através da fé. Eu tenho a salvação totalmente de graça. E quando eu entendo essa salvação, eu começo a viver as obras que Jesus preparou, ou seja, o plano e o propósito de Deus para a minha vida. E outro texto também vai falar assim, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, todos os homens têm a oportunidade de ser salvos, todos têm a oportunidade de viver o plano e o propósito de Deus. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Ou seja, o que esse texto está falando? Que essa mesma graça que nos dá a salvação, sem a gente merecer, através da fé, essa mesma graça ela nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Deus. Ou seja, eu não vou deixar de pecar porque eu vou ser condenado ou porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu entendo a graça de Deus, eu entendo o amor de Deus por mim, eu consigo me permitir que essa graça me ensine a viver de uma maneira que agrade a Deus. Eu consigo permitir que esse amor de Deus me envolva, a ponto de eu falar não para as minhas próprias vontades, a ponto de eu falar não para aquilo que talvez seria bom para minha alma, para os meus prazeres pecaminosos. Eu consigo falar não, eu consigo renunciar a mim mesmo quando eu entendo a graça, quando eu deixo ela me ensinar a forma de viver que agrada a Deus. E outro texto também vai falar assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A razão de um cristão amar, a razão da gente fazer o que nós fazemos, é porque Ele nos amou primeiro. Eu vou fazer o bem para alguém porque eu recebi esse bem, porque eu recebi totalmente de graça, porque eu recebi esse amor de Deus, porque eu fui constrangido pelo amor de Deus. E é meio que muito mais fácil agora eu amar o meu próximo, é muito mais fácil eu amar alguém que está do meu lado, é muito mais fácil eu fazer o bem. Por quê? Porque eu já recebi isso. Eu entendo agora que eu recebi esse amor de Deus, eu entendo agora que eu recebi tudo isso de graça, eu entendo que eu sou a pessoa mais agraciada do mundo, como todas as pessoas são. Eu recebo todo esse amor de Deus, eu falo, isso é muito pra mim, eu preciso compartilhar isso, então eu vou fazer o quê? Eu vou amar o meu próximo, eu vou fazer algo para as pessoas. E essa fé, que começa como uma semente, vai crescendo, ela começa a dar fruto, ela começa a ter obras, ela começa a ter um agir ali, que acaba sendo as obras. E essas obras que Tiago fala que realmente é importante, que fé sem obras é morta, ou seja, o resultado da minha fé são obras, o resultado de eu crer em Jesus, de eu receber o amor dele, acaba sendo obras, eu acabo agindo, acabo vivendo o propósito de Deus, acabo construindo algo, do tamanho e constrangimento desse amor. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, eu espero que você tenha um novo entendimento, que Deus ele te ama muito e que a vontade dele é que você viva sem medo, beleza? Se você gostou, se inscreve aqui, curte, que vai ajudar a divulgar o canal, compartilha com outras pessoas, deixa teu comentário também, beleza? Valeu, Deus abençoe.